Minhas meninas, paz do Senhor Andresa, paz do Senhor Dani, paz do Senhor Alexia, paz do Senhor Maria, paz do Senhor Jéssica, paz do Senhor minhas meninas. Amém, Laís. Vocês estão bem? Amém, Paula. Bom dia, Maia. Bom dia, bom dia. Amém. Lavei cedinho, vice. Cedinho, minha filha. Teve que reorganizar o meu dia todo hoje. Como é que vocês estão? Ô, Maria, mas vai para o YouTube. Eu não consegui salvar de ontem ainda. Mas assim que eu conseguir salvar, eu vou postar. Amém, Neia. Amém, Magda. Que bênção. Glória a Deus, Alexia. A gente vai falar sobre terapia hoje também, daqui a pouquinho. Inclusive, eu já aproveito para falar com vocês que já estão aqui e já fazem terapia, como Maia, como Dani. Eu quero trazer você, Maiara também. Bom dia, Maiara. Eu quero trazer vocês aqui durante a semana. Águida também. Bom dia, Águida. Para testemunhar para as meninas. Quando hoje o Elita vai falar um pouquinho sobre a terapia, a importância da terapia. Por quê? Porque tem muita gente que nunca fez. E é novo, e tudo que é novo assusta. Tem muita gente que tem ainda um pensamento limitante e preconceituoso acerca da terapia. E as histórias conectam, né? Então, a partir do momento que a gente abrir esse espaço, amém, Vilena, para vocês dividirem como está sendo a mudança de vocês. Eu vi no grupo, vou apresentar aqui já, como está sendo a mudança na vida de vocês depois da terapia, o que é que tem acrescentado, o que é que tem mudado. Não precisa propriamente você falar da sua experiência, se você não quiser, do qual é a área da sua vida, não. Você vai falar do que você está sentindo, o que é que mudou, o que é que melhorou, sabe? E eu tenho certeza que isso vai incentivar outras meninas. Por quê? Tem muita gente que fala, que quer fazer tudinho, só que eu tava conversando com a irmã Vilma sobre isso. Nós temos um alcance aqui de 200, 300 pessoas por live. Tem live que vai bem mais. Amém, Jerusa. Amém, Evelyn. Vai começar em breve, Andres, em nome de Jesus. E, eita, já, Maikele. E aí a gente tem um alcance de... Vai vir, Alex, em nome de Jesus. De 300, 200 e poucas pessoas. O nosso grupo tem 550 mulheres. E irmã Vilma está atendendo um número baixíssimo, porque é de 11 a 12 meninas só. Então, de 500 para 11, comparando a quantidade de pessoas que assistem a live e ainda não priorizaram sua saúde mental. Tem gente que não faz porque não prioriza. Tem gente que realmente não pode por causa das condições, que no momento não consegue. Mas tem gente que é porque não prioriza, sabe? E a gente precisa de saúde mental, a gente precisa estar com a nossa mente curada, com o nosso coração curado, para que a gente possa curar outras pessoas.
Então, foi, Alexia, que coisa linda, coisa boa. E a gente não pode... Amém, o Elita. O Elita hoje vai falar um pouquinho aqui com a gente. A gente não pode se acomodar, sabe? Porque quando a gente tá ferido, a gente fere. Quando a gente tá machucado, a gente machuca. E aí fica um efeito dominó, né? Um que vai derrubando o outro. E o Senhor não nos chamou para isso. Outra coisa extremamente importante é que não podemos colocar o centro da nossa emoção. Não podemos colocar, amém, Paula, a nossa mente na mão de qualquer pessoa. Por isso que eu trago Irmã Vilma aqui e indico para vocês por quê. Porque a Irmã Vilma é uma terapeuta que cuida da minha família, é uma terapeuta que cuida da minha casa, é uma terapeuta que eu conheço, que eu convivo. Eu vejo ela servindo na igreja, eu conheço a família dela, eu sei quem é, sabe? E por isso que eu digo a vocês, eu não posso indicar para vocês algo que eu não vejo, que eu não vejo o efeito. Bom dia, Bruna. Amém, Cris. E quando o Carlos, ele começou as sessões com a irmã Vilma, Carlos estava querendo desistir de tudo e voltar para o interior. Para quem não sabe, nós éramos do interior de Pernambuco, lá de Lagoa do Carro. Amém, Neia. E veja, a gente, debaixo de promessa, nós viemos para cá, morar no Recife, morar na capital, debaixo de promessa de Deus mesmo, porque Ele fala e Ele se responsabiliza. Só que o cenário da promessa não significa dizer que você vai só cantar vitória. Existem privilégios no deserto, acredite. Porque no deserto, amém, Rosana? No deserto tem maná caindo do céu todos os dias, né? Mas na terra prometida, tu precisa plantar para poder colher. Tu faz a tua parte, que é plantar, e o dono da terra dá o crescimento. Até que a gente aprenda. Isso é um caminho. E quando a gente chegou aqui, as coisas não foram tão fáceis. De verdade. Nós saímos de um custo de vida baixíssimo de interior, onde nós pagávamos R$ 500 de casa, porque a nossa casa era financiada pela Caixa. E eu trabalhava, ele trabalhava. Então, assim, nós tínhamos uma vida muito boa, diante do custo de vida que a gente tinha baixíssimo e de quanto nós recebíamos juntos, nós tínhamos uma vida muito boa. Aí o que é que acontece? Não, a gente não vendeu a casa. A gente alugou a casa e ela se paga nas parcelas, sabe? A pessoa que está morando lá assumiu as parcelas enquanto está lá morando. E aí, o que é que acontece? A gente veio pra cá e pra quem tinha uma vida bem estabelecida lá, quando chegou aqui, a gente teve que começar do zero. A gente teve que plantar e esperar o crescimento. E o Senhor, Ele foi tratando com a gente. Só que neste caminho, o meu marido, ele desenvolveu algumas crises, sabe? Por causa da mudança, de muita responsabilidade. Eu saí de uma vida extremamente corrida, onde eu trabalhava, onde eu fazia tanta coisa, e eu me vi sozinha dentro de um apartamento, sem ninguém, sem nenhuma família, sem nenhum amigo. Jesus me tirou de um lugar onde eu conhecia todo mundo da cidade. Trabalhei por 4 anos no centro da cidade, então
em comércio, eu conhecia a cidade toda, fui criada na igreja. Minha avó, dirigente de vários círculos de oração, passou, então eu conhecia a igreja toda. Amém, Fabiana? Conhecia os membros da igreja de Lagoa do Carro, quase todos. Então, assim, eu não estava só fisicamente, porque eu conhecia praticamente todo mundo. E Jesus me trouxe para cá, onde eu não conhecia ninguém. Eu nem sei porque é que eu tô contando isso, mas vocês vão entender. A gente veio para um cenário onde nós não conhecíamos ninguém. Carlos tinha a profissão dele e uma promessa. E eu vim apoiar a promessa de Deus na vida de Carlos, achando que eu tinha deixado a minha vida para viver o sonho de Carlos, sem saber que o Senhor estava encaminhando a minha vida nessa renúncia aí. A partir do momento que tu renuncia, eu acrescento. Quanto mais tu estiver pronto para entregar, eu estou pronto para te dar. Um beijo, Fabiana. Beijo. Célia Brasil, um beijo. E aí, o que é que acontece? A gente veio pra cá e as coisas foram ficando difíceis. Nos primeiros meses, quando o Carlos recebeu os primeiros salários, assim, foi desafiador. Meu amor! Érica Félix, eu te amo. Bom dia! Foi desafiador. E a gente ficou naquele impasse. Os primeiros meses aqui, quando eu me vi totalmente sozinha. Só eu e o Senhor. Olha a Alexia falando com a Érica Félix. A paz, Best. Só quem pode chamar ela de Best sou eu, viu? Eu fico com ciúme. Aí, veja só. Carlos saía pra trabalhar e eu ficava sozinha o dia todo. Totalmente perdida, sem saber o que fazer. Minhas meninas, acredite quando eu digo a vocês. Jesus, ele sabe como tratar com o vaso. Ele sabe como moldar o nosso coração. Ele sabe como nos fazer reiniciar, recapitular a rota, nos render diante da sua vontade. Porque eu passei uns 3 meses totalmente perdida, totalmente deslocada, sem saber o que Deus queria de mim, sem saber o que fazer. Eu me senti tão só, mas tão só, mas tão só, que eu só fazia dormir. Eu dormia o dia todo e dormia a noite toda. Eu acordava, comia e dormia. Carlos saía para trabalhar às 8, chegava às 8 da noite, saía às 8 da manhã. Ele saía, eu estava dormindo, ele chegava, eu tinha acabado de acordar, a gente tomava café e eu ia dormir de novo. Porque o choque da mudança eu desenvolvi, eu acho que não foi diagnosticado, mas pelos sintomas, alguns terapeutas que Carlos atende na barbearia e até a própria irmã Vilma falou que pelos sintomas é como se eu tivesse desenvolvido um começo de depressão por causa daquela mudança, sabe? E até que a gente entenda que a gente precisa se render diante das mãos do Senhor e deixar que Ele nos ensine, eu estava resistindo. Eu estava perguntando a Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? O que é que o Senhor quer de mim? Em vez de me render. E quando a gente está gastando a nossa força e a nossa energia para correr do propósito, a gente só se machuca, a gente só se frustra, a gente só bate com a cara na parede como Agar, porque a Bíblia diz que Agar fugiu, porque ela não aguentou a pressão da casa de Abraão, e ela fugiu, mas quando ela fugiu, ela chegou no meio do deserto, e a Bíblia diz que ela chegou no deserto de Sur, que significa muro, ou seja, quanto mais você foge da presença de Deus,
Antes que o Senhor lhe encaminhe no seu tempo, do seu jeito, no seu modo, você só dá com a cara na parede. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá e disse a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? O anjo do Senhor era Deus, o próprio Deus, na figura de um anjo para falar com Agar. E quando estava ali falando com Agar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse para ela: de onde você vem e para onde você vai? Amém, Leda? E ela falou. Agora o anjo sabia, porque o Senhor, ele é onipotente, onipresente e onisciente. E o anjo era a figura do Deus, era a personificação do Deus de Abraão. Então entenda, Jesus, ele sabe exatamente o que é que a gente precisa, mas ele nos dá a possibilidade de falar, como nós vimos ontem. Amém, Raila, na live de ontem. E nesse cenário que eu estava me debatendo para não me render ao propósito de Deus para mim, eu adquiri algumas feridas. Por quê? Porque a gente fica se batendo para não se render. Então eu fiquei bem sozinha, eu fiquei cheia de questionamentos, eu só queria dormir e comer. Nesse período de tempo eu engordei 9 quilos, eu fui para 92 quilos. Quando eu conheci Érica, com um ano depois que eu vim morar aqui, eu estava com 92 quilos. Bem forte eu estava. E quando eu olho para trás, eu digo: meu Deus, como foi que isso aconteceu? Mas aconteceu. E aí, eu cheguei no interior um dia, e quando eu cheguei lá, eu estava conversando com umas pessoas depois do culto, e Deus usou uma das irmãs que estava conversando comigo, e ela disse: Glória, Deus te levou para um tratamento. E vai chegar o tempo que ele vai te tirar dessas 4 paredes, mas primeiro ele quer te ensinar. Ele quer falar com você. Não que você não ouvisse ele aqui, mas nessa correria que você vivia aqui, você não tinha tempo de se render diante das mãos dele. Então, quando ele te ensinar o que ele quer te ensinar, para que você seja quem ele te chamou para ser, ele te tira desse cenário. E eu entendi que o cenário era: não tenho nada para fazer, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não conheço ninguém, eu não tenho ocupação nenhuma. E de fato, quando eu voltei de Lagoa do Carro, eu disse: eu decidi, eu vou me render. O que é que Jesus quer me ensinar? E eu comecei a dialogar com o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que eu não estou entendendo? O que é que eu preciso saber? Eu não fui para médico procurar um diagnóstico nem nada, até porque eu não conhecia ninguém, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tenho 24 anos, então assim, dá para entender a falta de experiência por causa da pouca idade. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com 22. Então assim, bem menos experiência. Tem uma glória totalmente diferente aqui do que a glória que o Senhor trouxe para cá. De fato, Jesus, ele me quebrou todinha e me... Érica Félix. Érica, mulher, amiga. Eu fico gaisa. Jesus me quebrou todinha e me refez. Então, eu disse assim: o que é que Jesus quer de mim? O que é que Jesus quer me ensinar? O que é que Jesus quer mudar no meu coração? E eu ouvi um trechinho de um vídeo da missionária Lídia,
dizendo assim: existe uma diferença em ser cristão e ser gerado em Cristo. Dani, ó aqui, Dani disse perceptível, eu te sigo de antes de você mudar. E é nítido. Tem uma glória de antes e tem uma glória de hoje, totalmente diferente. É a prensa, viu? É o moinho. E aí, eu ouvi aquela fala dela, ela falando sobre ser gerado em Cristo, e eu disse, então significa dizer que eu preciso ser gerada em Cristo. Comecei a estudar a palavra e eu disse, eu preciso ser gerada em Cristo, e no vídeo ela diz, você vai ser gerado em Cristo através dos evangelhos, você não vai ser gerado em Cristo através dos salmos, nem através dos profetas, nem através do Pentateuco, você vai ser gerado em Cristo através do evangelho. E eu disse, então eu vou começar. Comecei o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os dias eu lia um capítulo e Jesus foi me gerando. Jesus foi me encaminhando, Jesus foi me moldando. Quando eu menos esperei, Jesus começou a ocupar os meus dias, Jesus começou a limpar a minha mente, Jesus começou a limpar o meu coração, Jesus começou a limpar a minha fala. Jesus começou a preencher os meus vazios, Ele e a sua palavra. E nesse período de tempo, Carlos, em contrapartida, foi lutando as guerras dele, que foi um pouco diferente das minhas, porque a minha guerra era dentro de casa e eu nem verbalizava para ele o que eu estava passando. E a guerra de Carlos era para conseguir gerir tanta responsabilidade. Amém, Daniele? E as mudanças, e eu que só dormia e acordava para comer e reclamar que eu estava muito só. E enfim. E Carlos começou a ficar com vontade de desistir de tudo. Quando Jesus estava me curando, que ele já tinha me moldado em muitas áreas, eu já estava me sentindo assim melhor. O Senhor, ele já tinha começado a me usar na palavra, a acender a palavra no meu coração novamente. E o Senhor já tinha me apresentado Érica, que quando o Senhor, ele selou com chave de ouro, assim, o final da minha prensa interna, onde ele decidiu tratar com o meu psicológico, tratar com a minha mente e tratar de mim internamente. Aí ele disse assim, pronto, eu vou lhe apresentar os meus amigos, como o Senhor, ele tinha dito. Quando eu saí de Lagoa do Carro, eu fui na casa de manhã para ela orar por mim. E quando eu estava orando, manhã estava orando por mim, o Senhor usou manhã e disse, no meu tempo, eu vou te apresentar os meus amigos. E eu pensei que era uma coisa bem rápida. Não. Eu passei 1 ano sem conhecer ninguém, até que o Senhor começou a me envolver nas coisas dele, na obra dele. E foi aí que eu conheci Érica. E o Senhor, ele foi moldando de forma evidente o que ele tinha para fazer. Porque através da vida de Érica, ele evidenciou o meu chamado. Ele evidenciou o que ele tinha para fazer comigo. Privilégio meu. Às vezes a gente tá assim, vivendo algum momento bem, meu Deus, privilégio meu. Eu sou verbal, eu sou extremamente verbal, eu não consigo não falar. Então, às vezes, a gente tá em algum momento muito bom, se acabando de rir, aí vem uma imensidão de gratidão assim no meu coração, aí eu sempre solto. Eu solto menina, quem diria que aquela mulher que sentou do meu lado nas Déboras ia estar vivendo isso comigo hoje. Porque é exatamente isso. E é quando eu digo a vocês, não fechem os acessos. Porque o Senhor, ele nos apresenta pessoas quando a gente menos espera. Quando a gente acha assim que não vai sair nada de bom. E a gente sai de casa sem imaginar que o Senhor vai preparar alguém
que vai nos encaminhar para o que Ele tem para a nossa vida, que Ele vai nos apresentar pessoas. Eu acho, Érica mandou para mim esses dias, e a gente estava ouvindo a palavra, mas ela estava ouvindo ao vivo, e eu estava ouvindo online. Ela estava na igreja. O evangelista Alcides disse que quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele apresenta pessoas. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente, Pia Padano dizendo, ela tá anotando que tem que ir para um culto, um congresso de mulheres. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor, Ele evidenciou o que Ele tinha na minha vida através da vida de Érica. E ele nos juntou ali, naquele cenário. Érica diz que era ela que precisava e eu digo que era eu que precisava. Então é algo mútuo. Nós precisávamos uma da outra e a gente só não sabia que o Senhor iria fazer algo tão grande, tão extraordinário, que reverberou numa cura fora do normal. Eu posso falar assim, é um assunto sensível. É um assunto sensível para mim. Mas o Senhor me curou de uma maneira tão completa e tem me curado através da vida de Érica, que eu era bem resistente para ouvir, para obedecer, para não questionar. Eu sou a pessoa... Via pra aí, mulher. Já tá chorando, mulher. Eu consigo segurar, ela não consegue, não. Eu era uma pessoa difícil de ouvir, de baixar minha orelhinha e aprender. E Jesus, Ele me quebrou tanto que quando eu conheci Érica, o Senhor me fez entender que Ele estava usando a vida de Érica para ensinar coisas que eu não sabia. Então, até hoje, eu sempre digo para ela, eu digo assim, eu não questiono, você sabe que eu lhe obedeço. E, de fato, porque quando a gente se conheceu e se aproximou, o Senhor me fez entender que eu precisava aprender. Glória, você não sabe de tudo. Glória, você precisa aprender. Existem coisas que ela aprende comigo, mas existem muitas coisas, muitas, que eu aprendo com ela. E o Senhor, Ele fez isso com a gente. Em contrapartida, quando Carlos evidenciou os seus problemas e ficou com vontade de desistir de tudo, Jesus já estava curando meu coração. Amém, Mari? Um beijo. E aí, Deus usou a vida de Érica para apresentar para Carlos a irmã Vilma. Quando Carlos começou a mostrar que estava com muito problema psicológico, com muita vontade de desistir de tudo, com muita confusão. E aí, a gente estava conversando, nós três, e Érica falou sobre terapia. E ele demonstrou o interesse. Uma vez mais, eu digo a vocês, não fechem os acessos. As pessoas são presentes de Deus. Eu digo e repito. Tem gente que acha que é bobagem. Tem gente que acha que é bajulação. Mas, independente do que as pessoas acham, eu nunca vivi baseada no que as pessoas acham e não é agora. É como a gente conversou ontem. É tudo extremamente claro. Eu sou extremamente grata a Deus pela vida de Érica. Eu te amo, amiga. Mais do que tu consegue imaginar. O céu sabe exatamente o tamanho da gratidão que eu tenho pela tua vida. E quanto mais eu procure palavras para falar, não serão suficientes. Então, o céu sabe e a gente sente. Mas Érica apresentou a irmã Vilma para Carlos. E aí, Carlos, ele começou as consultas e a minha casa foi alcançada, a minha casa foi transformada, a minha casa foi mudada. Carlos queria abrir mão de tudo e voltar. E eu dizia ao Senhor, jamais eu poderia voltar se eu carrego uma palavra,
Senhor, eu carrego uma palavra tua, ainda que o cenário esteja parecendo impossível, ainda que o cenário esteja parecendo terrível. O que é que as pessoas vão dizer acerca do Deus ao qual eu sirvo? Não, eu não posso voltar. E foi aí que Carlos começou a terapia. E é por isso que eu digo a vocês. Hoje, Carlos é outra pessoa. Carlos liberou perdão e fala sobre perdão. E alcança pessoas através da cura que o Senhor usou a irmã Vilma e usou a vida de Érica para apresentar a irmã Vilma e usou a irmã Vilma para curar o coração dele. Hoje, Carlos fala de terapia, de cura e de perdão para todos os alunos que ele tem no trabalho dele, que ele é educador. E a gente vê um monte de homens sendo alcançado pelo perdão, pelo evangelho e vendo que é importante fazer terapia. Terapia não é para quem é doente, não. Terapia é para ser humano. Maia comentou aqui. Hoje, em 1 Samuel, eu estudei sobre a amizade de Jonatas por Davi. É o 1 Samuel capítulo 20, né? O 19 e o 20. Eu li essa semana e eu só lembro de Érica. Eu, inclusive, tenho um texto que eu já coloquei aqui e já mandei para ela, que é quando Davi diz assim: Deus é testemunha, Deus é testemunha acerca da amizade que eu tenho por você, algo assim. É a coisa mais linda do mundo, esse versículo. Deixa eu abrir aqui. Mas é importante. É importante falar sobre isso para que vocês saibam que o Senhor, quando Ele quer mudar a nossa vida, Ele nos apresenta pessoas. E nós não podemos fechar os acessos. Ó, a Maia disse: por incrível que pareça, eu estudando e lembrando de vocês duas. É isso. Eu até coloquei no... Foi Jonatas que disse a Davi, no capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 42. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Tem outro versículo também que é Davi, que fala que Deus é testemunha. Mas enfim, depois eu boto lá no grupo. Minhas meninas, não fechem os acessos, porque Deus usa pessoas. Ele vai usar pessoas. Façam terapia para que o Senhor cure o coração de vocês, para que vocês não sejam motivo de terapia na vida de ninguém. Se a gente não se trata, se a gente não procura se render diante do Deus que cura o nosso coração e usa pessoas para isso, a gente vai passar a vida toda se martirizando, se vitimizando, dizendo que ninguém gosta de mim, ninguém me entende, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ser assim. Tu não tá permitindo ser tratada, ser cuidada. Ai, Alexia, mas Jesus te alcança quinta-feira. Então, a gente pede muito bons amigos. Eu encerro essa parte falando sobre isso. E a gente pede muito bons amigos ao Senhor. Mas a gente precisa estar pronto para receber esses bons amigos. A gente precisa ser um bom amigo para poder exigir um bom amigo. Até porque a vida é uma semeadura. Eu planto para poder colher. Eu preciso estar pronta para entregar antes de querer receber algo. Tu entende? E às vezes a gente está exigindo algo que a gente não é, que a gente não faz, que a gente não está disposta a ser.
na vida de alguém. Ser amigo de verdade, minha gente, é colocar o nosso querer no bolso, sabe? Porque a gente se importa com o bem-estar do outro. E a gente só aprende isso na prática. E não é tão fácil e tão romântico. Mas quando a gente entende que Jesus nos chamou para ajudar, que Jesus nos chamou para auxiliar, que Jesus nos chamou para levantar, a gente precisa orar para que o Senhor ele coloque por terra toda a comparação, toda a competição, todo o egoísmo, todo eu quero ser, eu quero aparecer, eu quero ter, eu. Não, sabe? Ser amigo é ser como Jonatas, que ele era o sucessor do trono, materialmente falando, porque o pai dele era Saul. Tu entende? Mas quando ele viu o que Deus tinha na vida de Davi, ele disse: eu não tô nem aí para a linhagem. Eu quero contribuir para o que Deus tem na tua vida, ainda que meu nome não apareça, ainda que eu não herde o trono do meu pai, ainda que eu vou pelo que Deus quer. E a Bíblia diz que Jonatas contribuiu em tudo para que Davi chegasse. Então, quando Deus tem uma promessa na tua vida, ele vai colocar pessoas. Não feche os acessos. Procure ser um Jonatas, procure ser um Davi, procure ser alguém que auxilia, alguém que ajuda, alguém que cuida. A Bíblia diz, outro ponto que eu achei fenomenal, eu até conversei com Érica sobre isso, é sobre o escudeiro de Jonatas. Jonatas e o escudeiro dele. Um dia, Jonatas precisou de um escudeiro. E logo em seguida, Deus fez ele ser um escudeiro. Não de maneira literal, mas eu vou explicar para vocês. Jonatas, ele foi para a guerra e ele chamou o escudeiro dele para ir com ele sozinho, enquanto tinha um exército com medo, com Saul escondido. Ele chamou o escudeiro dele e ele disse: vai nós dois atacar o acampamento. E o escudeiro disse: eu vou. O que tu fizer para mim, tá bom. Eu acredito no que tu carrega, eu vou. E aquele escudeiro que nem nome tem, ele não questionou, ele simplesmente foi. E a Bíblia diz que eles subiram o monte. E Jonatas fez uma prova com Deus. Ele disse: se o exército filisteu nos vê e dizer assim, sobe para lutar contra nós, é um sinal de que Deus vai nos dar vitória. Mas se ele não fizer isso, é um sinal de que nós seremos servos dele. Deus não aprovou a nossa conduta. E a Bíblia diz que, independente da ameaça, o escudeiro de Jonatas disse: eu vou. E ele foi. Nós precisamos aprender com esse lado da história. A gente precisa parar desse afã de querer estar em evidência, de querer aparecer. Se meu nome não for o primeiro, eu não quero. Não, a gente precisa pedir: Senhor, quebra isso do meu coração, para que eu possa ser alguém que ajuda alguém a chegar, alguém a subir. Se o Senhor quiser me usar para dar vitória a alguém, como Débora disse, a vitória, Baraque, vai vir, mas vai vir das mãos de uma mulher. Ela não estava falando dela, ela estava falando de outra mulher, que agora fugiu da minha mente. Fugiu da minha mente o nome dela, que venceu dentro de uma tenda. Então entenda que o caminhar com Deus é pedir ao Senhor: me molda, Senhor, para que eu seja bom para alguém, para que eu seja auxílio para alguém. Jael, a vitória veio das mãos de Jael. E Débora profetizou, ela disse: eu me levantei, mas a vitória vai vir das mãos de uma mulher, e eu não estou falando de mim. Tu tá entendendo? E a Bíblia diz que Jonatas,
Eu nem ia falar sobre isso hoje, mas Jesus levou para esse cenário hoje. Eu acredito que tem alguém precisando abrir o coração e dizer assim: Jesus, me trata, me faz ser um bom amigo, me vai ser uma pessoa melhor, me ensina. Porque a gente vê muita gente querendo ter e pouca gente querendo ser, não é? É. E aí o que é que acontece? A Bíblia diz que o escudeiro de Jonatas foi com ele e à medida que Jonatas derrubava, o escudeiro matava. Eu achei isso fenomenal. E eu mandei uma mensagem para Érica sobre isso. E eu disse, independente da posição, que possamos estar tão unidas, independente de quem vai aparecer, de quem não vai aparecer. Mas, meu Deus, eu acho que é mútuo, amiga. Eu sou Jael, tu é Jael, eu sou Débora, tu é Débora, eu sou Isabel, tu é Maria, eu sou Isabel, e a gente vai se entrelaçando, independente do cenário, a gente vai revezando os papéis e sendo o que a outra precisar. E a Bíblia diz que Jonatas matava, Jonatas derrubava e o escudeiro matava. A vitória veio para o exército de Israel através da vida de 2 homens que decidiram ir para a guerra confiando um no que o outro carregava. Eu confio na tua coragem de matar e eu confio na tua força de derrubar. Então vamos. Independente se o meu nome aparece ou não. A humildade que aquele escudeiro teve. Deus deu vitória a Jonatas e a todo o povo. Logo em seguida, Deus levanta Jonatas para fazer o papel de um escudeiro. Porque o nome elevado foi o de Davi. Mas Jonatas disse, eu tô aqui na tua retaguarda. Saul não vai te matar. E ele diz assim, independente do que acontecer, você vai ficar informado acerca dos planos do meu pai contra a sua vida. E eu achei assim, meu Deus, que tremendo, é essa pessoa que a gente precisa ser. A gente precisa parar um pouquinho de querer ser Davi e começar a dizer assim, Senhor, se o que o Senhor tem pra mim é ser um Jonatas na vida de alguém, que eu seja. É um ponto sensível. É um ponto sensível pra mim. Que é isso que Jesus ensina. Às vezes a gente quer aparecer muito, a gente quer estar em evidência. A gente quer o microfone, a gente quer o púlpito, a gente quer o palco, a gente quer a câmera. E Jesus está dizendo assim, e se o que eu quiser para a tua vida for a posição de matar quem Jonatas está derrubando. Todo mundo sabe quem é Jonatas, mas até hoje ninguém sabe quem é o escudeiro dele. Mas quem matou foi o escudeiro. Tu tá entendendo? Esses dias, você ministra também. Você ministra, não venha não. Esses dias eu tava fazendo devocional e a Bíblia falou sobre os guerreiros que ficavam no final, na retaguarda. Quem faz o devocional de Spurgeon vai lembrar desse texto. Eles ficavam na retaguarda e às vezes a gente acha que é vergonha ficar atrás, não aparecer, não ter nome, não sair em destaque. Mas lendo o devocional, eu vi que era essa tribo que guardava as costas. É uma metáfora do exército, da multidão. Quem vinha atacar por trás não atacava, porque eles estavam guardando as costas. Então, é extremamente importante que a gente veja que é um privilégio ser alguém que fica na retaguarda pela vida de alguém. A gente precisa parar de querer ser guardado e começar a se dispor para guardar. Tu começa a entender, tu tá entendendo o que é que eu tô falando? Deus está tratando com o egoísmo de alguém aqui hoje, do mesmo jeito que ele tratou com o meu. Ele tratou com o meu egoísmo de uma forma muito particular, muito particular.
mas em laços de amor. Porque Jesus tratou com o meu egoísmo através da vida de Érica. E eu acho que ela nem sabe a profundidade disso. Mas eu me vi tão constrangida que o Senhor começou a moldar a tirar o meu egoísmo, a me mudar. E quando Ele quer fazer, Ele faz mesmo. E a gente só precisa se render para isso. Eu encerro aqui essa parte dizendo a vocês: façam terapia, procurem acessar os acessos que o Senhor quer que nós acessemos para que o Senhor venha curar o nosso coração. Peça que o Senhor, Ele cure o teu egoísmo. Peça para que o Senhor faça de você uma pessoa melhor. Peça para que o Senhor faça de você um bom escudeiro. É importante pedir isso ao Senhor. Que o Senhor faça de nós pessoas que ajudam antes de querer ser ajudado por alguém. Sabe? É muito importante. Libere. O perdão é uma cura. Liberar o perdão é profetizar uma cura contínua. É coisa de outro mundo. É Neemias e Esdras. Neemias levantou os muros físicos e Esdras levantou os muros espirituais. A gente tá aqui para isso, né? Nós estamos vivendo isso. E o caminhar com Deus não significa dizer que todo dia vai ser fácil e bom. Mas significa dizer que a partir do momento que a gente se rende diante dos pés do Senhor e procura ser quem Ele nos chamou para ser, Ele endireita os caminhos, Ele alinha as pessoas e as coisas, Ele limpa, Ele modela e tudo acontece conforme o querer e a vontade dEle. Eu acredito que alguém já recebeu o que precisava receber nessa parte aí, contexto, pessoa, amizade, ser gente, aprender a ser gente, do jeitinho que Jesus me ensinou, em laços de amor, pra gente se constranger e dizer assim: não tenho sido quem eu precisava ser, estou exigindo algo que não estou pronta para entregar, né? Para que a gente possa melhorar. Érica Félix, eu já disse que eu te amo hoje. Já, não foi? Te amo muito, infinito. Vamos orar para a gente começar. Hoje é aniversário de Vilena e eu vou deixar os parabéns dela, sim, aqui. Já separei, sim, o presente dela. Mas a gente ora antes, tá bom, minhas meninas? Quem necessita de oração? Eu e a minha casa necessitamos de oração. Tu não me deixa orando sozinha. Tu não fica só ouvindo a oração, tu abre a tua boca, tá bom? E ora também. Quem quer entrar no grupo tem que pedir, mandar mensagem pra mim no privado. Glória, eu quero entrar no grupo. Glória, eu quero o contato de irmã Vilma. Ela no direct eu mando, tá bom? Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, neste momento eu estou aqui na tua presença, Senhor. Uma vez mais para te agradecer por tudo. Para te agradecer pela noite de paz que o Senhor nos deu, pelo dia de paz que o Senhor está nos concedendo agora, nesse presente momento. Tu és o Deus que tem guardado a nossa vida. Tu és o Deus que tem guardado a nossa casa. Tu és o Deus que tem nos sustentado. Não existe nada de bom em nós, a não ser o Senhor. E graças a Ti mesmo que nós temos a Tua companhia, que nós temos a Tua mão, que nós temos a Tua presença. Nós somos imerecedores de tanta graça, de tanta bondade, mas o Senhor continua sendo fiel. Endireita, Jesus, as nossas veredas. Esquadrinha os nossos corações e a nossa mente e veja se há em nós algo que precisa ser tirado, que precisa ser moldado, que precisa ser transformado. Tira o nosso egoísmo, tira o nosso orgulho, tira o nosso ego. Tira, Jesus, essa coisa que nós temos de querer ser o que achamos que nós somos, quando na verdade só somos alguma coisa se estivermos em Ti. Só temos se estivermos em Ti.
Oh, Espírito Santo de Deus, usa a tua palavra uma vez mais para falar ao nosso coração, para continuar falando, porque tu já tem falado aqui. Precisamos e dependemos de ti. É tudo isso que eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Hoje é o aniversário de Vilena, minhas meninas. Eu estava orando e quando eu falei sobre ego, eu lembrei de um dia que eu sonhei com uma voz. Na verdade, não foi um sonho, não. Eu ouvi a minha própria voz cantando o hino 467 da harpa, Cabo da Nau. Só Jesus sabe quem era a pedrinha de sal que vos fala. E quem é? Só Jesus sabe quem eu sou, né? E é por isso que ele bate onde dói. E aí, eu lembro de um dia que eu estava pertinho de acordar, quando eu ouvi a minha própria voz cantando no meu ouvido direito. Assim. Quando pedes mais fé, eu vou falar sem cantar para que tu entenda a palavra. Pastor Jadson, meu pastor internacional, Pai do Senhor. Eu não vou cantar, eu vou falar, mas eu ouvi cantando. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Aí continua na próxima frase. Ele diz assim: quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, põe os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Faz 2 anos que eu tive esse sonho. E eu disse, meu Deus. E no dia das Déboras, as Déboras frutificadas, camisa branca, Deus usou Sara Farias cantando Deixa Eu Te Usar. E eu já estava em prantos, jogada na cadeira da Libertas. Foi tanto poder que eu não consegui ficar em pé. Então eu me ajoelhei, me joguei por cima da cadeira, me acabando de chorar. Quando Sara Farias estava cantando Deixa Eu Te Usar. E ela me solta um grito de solta o cabo da nau. Ela só falou isso. E continuou cantando Deixa Eu Te Usar. E eu entendi. Jesus, eu solto hoje. Faça aí o que o Senhor quiser de mim. Deixa Jesus tirar. Deixa a mão de poder tirar o teu ego, porque ele sabe tirar. Ele sabe tirar. Vilena, para a tua meditação e para a meditação da tua casa hoje. Oséias, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem a chuva da primavera. Que o Senhor, ele aplique essa palavra no teu coração hoje, Vilena, e no coração de todos que carregam o teu nome e o teu sangue. Que você saiba que quem trata com o crente é o Deus dele. A Bíblia vai dizer que Israel, por mais distante que estava, por mais rebelde que fosse, por mais volúvel, né? Que eles fossem, que eles estavam naquele momento, a Bíblia diz que Deus, ele não permitia, ele não admitia, na verdade, que as outras nações atacassem Israel e ficassem ileso, e aquilo ali saísse ileso, não.
Quem trata com o crente é o Deus dele. Quem trata com você é o seu Deus. Quem trata com a sua casa é o seu Deus. A Bíblia diz que ele os despedaçou, porque existem momentos, assim como ele fez comigo, que ele encontra os seus e ele despedaça. E se ele ainda não te despedaçou, Vilena, fique certa que vai chegar o momento em que ele vai te despedaçar. E se tu já estás passando por esse momento de ser despedaçada pelo Senhor, eu trago para você um bálsamo hoje, diante da palavra dele, que diz que se foi ele quem te despedaçou, é ele mesmo quem vai te sarar. Ele é responsável de curar todas as tuas feridas, de passar as ataduras e de derramar bálsamo. Oséias vai dizer que foi ele quem feriu e é ele quem vai fazer o curativo. É ele quem vai pegar você no colo e vai fazer o curativo das tuas feridas. E ele diz em pouco tempo, Vilena, e eu profetizo na tua vida que está acabando esse tempo de feridas abertas, esse tempo de se sentir despedaçada, porque o profeta Oséias disse: em pouco tempo nos restaurará. Você será restaurada, levantada, erguida, porque o Deus que fere é o Deus que se responsabiliza em sarar. E tudo isso com uma finalidade, para que você possa conhecê-lo. O conhecer que eu aprendi com Dona Érica Félix, o Iadá, conhecer intimamente, é o conhecer de Jó. Jó disse: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, o ser despedaçado nas mãos de Deus, Vilena, é ter a certeza de que esse processo te levará para o Iadá, o conhecer intimamente, o conhecer o Deus de Jó, o conhecer o Deus de Oséias, o conhecer o Deus que te pega no colo, ata as tuas feridas, passa bálsamo, porque ainda há bálsamo, como Jeremias disse, ainda há bálsamo em Gileade. Existe cura nele, existe restauração nele, fique certa. Tudo isso é para que você venha conhecê-lo melhor e ter a certeza de que sim, ele responderá. Ele responderá tão certo como o amanhecer. Então, Vilena, esse é o teu presente para tu e para tua casa hoje. Que Deus continue te abençoando, que esse novo tempo seja um tempo de fato de você abrir a boca e dizer assim: agora eu o conheço. Estou sarada e posso ser usada para sarar. Estou curada e posso ser usada para curar, conforme eu querer e a vontade do Senhor. Minhas meninas, abram as vossas Bíblias, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. E hoje nós estamos encerrando. Pegue, é para pegar mesmo. Não é só para Vilena, não. É direcionado para Vilena, mas a palavra é nossa. É de Deus para nós. João capítulo 21. Estamos encerrando hoje o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, com o intuito de trazer para o mundo o Cristo, Filho do Deus vivo. De mostrar para a gente que ele é mais do que um herói, que ele é mais do que o homem perfeito, que ele é mais do que o servo sofredor. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o único que pôde dizer assim: eu sou. Ele é o único que pôde usar naquele contexto dos hebreus, dos sacerdotes, dos judeus. Ele é o único que pôde dizer assim: eu sou o caminho. O eu sou que nunca poderia ser usado e nunca é usado pelos judeus, porque só foi usado lá no Êxodo, quando Deus encontrou Moisés na sarça e disse: eu sou o que sou.
Essa expressão eu sou o que sou foi velada dos judeus porque eles não se viram dignos de reproduzir essa frase. Aí João nos apresenta um Jesus que usou o eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou. Mostrando para os judeus, mostrando para os gregos, mostrando para os romanos e mostrando para o mundo. Eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Verbo encarnado. Eu sou antes que Abraão existisse. Eu sou antes que a terra tivesse alguma forma. Eu sou. Eu sou aquele que apareceu para Moisés no meio de uma sarça. Eu sou o que escreveu as pedras. Nas pedras, os 10 mandamentos que vocês se agarram com tanta força por causa da lei. Eu sou esse daí. Nós encerramos hoje o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lembrando que ele é o amor. E ele não é o amor romântico, ele não é o amor só nas palavras, ele é o amor nas atitudes. Ele é o amor que corrige. Ele é o amor que diz assim, não tolero mais a tua incredulidade. Ele é o amor que diz assim, eu deixo tudo para te encontrar na beira desse tanque. Ele é o amor que seleciona pessoas que ninguém chamaria para o seu grupo. Nós vivemos isso no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Ele é o amor que prepara uma azorrague para colocar o templo do nosso coração em ordem. Ele é o amor. E nós aprendemos quem é Jesus. Ele é mais do que poderíamos escolher. E ainda bem que foi ele que escolheu a nós, porque nós não teríamos tanta inteligência e bom gosto para escolhermos a ele. O versículo que nós vamos aplicar hoje é o versículo 17, mas como ontem eu vou narrando e a gente encerra, tá bom? Vai ser breve. Jesus já falou tanto com a gente hoje, não foi? Vai ser breve. Mas na mesma nuance, porque ele não perde não, ele só ganha. Ele é demais, eu gosto é de Jesus. Versículo 17 do capítulo 21 vai dizer assim. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, ó Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. O começo do capítulo 21, a gente se deparou com Jesus aparecendo para os seus discípulos ontem. A gente estava nesse texto ontem. Jesus aparece para os seus discípulos e eles estavam no mar de Tiberíades, pescando uma noite inteira frustrada, sem ter conseguido pegar nenhum peixe. Até que Jesus decide perguntar para eles, filhos, e eu já abro um parêntese uma vez mais para dizer o que eu disse ontem. Medita nesse texto, nesse capítulo 21. E enxerga o amor e a paciência de Jesus, olhando para aqueles discípulos, fazendo exatamente o que Jesus tinha dito para eles, que eles não precisavam fazer mais, porque a partir do momento que Jesus os encontrou, Jesus disse, chamei vocês agora, e a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Mas, na dúvida de não ver Jesus mais, eles voltaram para a praia. Eles voltaram para as práticas antigas. E Jesus foi lá com toda a paciência olhar para aqueles discípulos naquela praia e disse assim, filhos, é o Deus que olha para mim e para você e dá um choque de realidade na gente como deu ontem, para dizer assim, você é filha, você não é escrava, você é filha. Lembre-se de quem você é, porque eu comprei você com o meu sangue. Eu lavei você. Eu resgatei você das mãos de Satanás.
Você não vive mais sobre o jugo do diabo, você não vive mais sobre o jugo da lei, você não vive mais como antes você vivia, porque quando eu te resgatei, eu te fiz uma filha amada. Satanás não pode te escravizar. Você não vai voltar a depender das cebolas do Egito. Você não vai mais voltar a depender dos favores de alguém, porque você é filha. E a Bíblia diz que Jesus, cheio de paciência, olha para aqueles discípulos e diz: filhos, vocês têm algum peixe aí para comer? E Jesus sabia que eles não tinham nada. Mas Jesus quer ouvir da gente, porque a gente precisa reconhecer. Tenho nada, eu estava tentando até agora e não tive êxito nenhum. A gente precisa ter um choque de realidade de Jesus lembrando pra gente: você é filho, você está se comportando como um escravo, você está se comportando como alguém que não tem filiação comigo. Eu preciso te lembrar que eu te comprei por alto preço. Agora responde pra mim, tu tem algum peixe aí? Foi válido o teu esforço? Tu teve algum tipo de êxito tentando sozinho? Às vezes, Jesus ele fala com a gente com tanto amor, mas a nossa própria mente entende que a gente tá levando um baile. E é bom, sabe? Quando Jesus olha para aquele discípulo e diz assim: filhos, vocês têm algum peixe aí para comer? Eu entendo Jesus me levando para uma realidade, para eu entender que eu tô fazendo um papel de gente besta. Jesus mostrando para mim: tu é filha, tu estás se comportando como uma escrava. Agora admite para mim se tu tem alguma coisa aí do que tu fosse buscar. Tu voltasse com a intenção de pescar alguma coisa, achando que com as tuas próprias forças tu conseguiria. Verbaliza, Glória, para mim. Conseguisse o quê sem mim? Conseguisse o quê fazendo do teu jeito, no teu tempo? Foi nesse cenário que Jesus encontrou os discípulos. Quando Jesus manda eles lançarem a rede para o outro lado, que houve a segunda pesca maravilhosa, e foram tantos e tantos e tantos peixes, mas quando eles chegaram com os peixes, Jesus já tinha peixe assado. E a Bíblia diz que Jesus já tinha um peixe assado e pão. Jesus já tinha a provisão que eles necessitavam depois de tanto esforço. Tanto esforço desobedecendo e achando que teria êxito, tentando sozinho. Mas a misericórdia é tanta que assa um peixe para você não desfalecer. A misericórdia é tanta que prepara um milagre enquanto os teus outros milagres estão sendo preparados. Porque por mais que houvesse uma rede com mais de 100 peixes, precisariam ser tratados e assados para que eles pudessem comer. Mas a misericórdia é tanta que assa um peixe para a gente. Para dizer assim, não vai desfalecer não. Desobediente, né? Retrocedeu, se viu como escravo, mas eu vou lá te buscar. É o Deus da parábola do filho pródigo, é o pai do filho pródigo, que ele retrocedeu, gastou tudo o que tinha, mas quando ele voltou, dizendo assim: me aceita apenas como um trabalhador, o pai olha para ele com muito amor, o pai olha para ele com muita misericórdia e diz: traz o melhor vestido, veste ele. Coloca um anel na mão dele, coloca sandálias nos pés dele. Traga um bezerro cevado e vamos nos alegrar, porque ele estava morto e agora ele reviveu. Ele tinha se perdido e agora ele foi encontrado. Ele estava com fome. Vamos alimentar ele. Sabe o que é que ele merece? Ele merece trabalhar para poder comer. Mas a graça não nos dá o que nós merecemos. A graça é sobre o que tem Jesus. E Jesus, ele tem misericórdia.
E aí ele prepara um bezerro. Aquele filho não tinha mais nada. Nós não temos nada. Mas a graça nos alcançou. Agora temos, nós temos em Cristo. Mas quando nós fomos alcançados por ele, nós não tínhamos nada. E foi nesse cenário que Jesus encontra os discípulos e, encontrando os discípulos, Jesus preparou peixe e pão, mais do que eles pensavam que iriam comer naquele dia. E Jesus serviu eles, mas logo em seguida Jesus vira para Simão Pedro. Aquele que disse a Jesus, eu posso morrer, eu estou pronto para morrer por ti. E Jesus olha para ele, como nós já aprendemos em uma das lives aqui, e diz assim, morrer por mim? Morrer por mim, Pedro? É Jesus olhando para mim e para você e dizendo assim, quem lhe conhece sou eu. Quem sabe quem você é, sou eu. E a Bíblia diz que Jesus, ele olha para Simão Pedro e diz assim, Simão, filho de João, tu me ama mais do que esses? E esse amar, amém, Giovanni, esse amar usado por Jesus no versículo 15, é o amor ágape. Jesus estava perguntando para Pedro, o amor que tu tem por mim, Pedro, é genuíno? É incondicional? É um amor que independe das circunstâncias? É um amor supremo? É um amor forte? E Pedro diz assim, o Senhor sabe que eu amo. Mas quando Pedro usa o Senhor sabe que eu amo, o amor que Pedro usou foi o amor filial, o amor da amizade, o amor do afeto. E Jesus olha para Pedro e diz assim, alimenta os meus cordeiros, Pedro. Jesus estava incluindo ele, de certa forma. Mas Jesus pergunta de novo, Simão, filho de João, você me ama? E é mais uma vez o amor ágape. Você me ama incondicionalmente, Pedro? Você me ama independente do que eu posso te oferecer, Pedro? Você me ama a ponto de se entregar por mim, Pedro? Você me ama a ponto de renunciar ao teu querer e à tua vontade, Pedro? Você me ama se eu te disser não, Pedro? Você me ama se eu não quiser fazer o que você está me pedindo, Pedro? Ou será que o teu amor é condicionado somente quando eu estiver disposto a curar alguém da tua família? Ou será que o teu amor só é amor se eu decidir multiplicar pães e peixes? Ou será que o teu amor só é amor se eu decidir trazer 153 peixes para a tua rede, Pedro? Tu me ama, Pedro? E Pedro uma vez mais responde, tu sabes que eu te amo. Só que, mais uma vez, Pedro responde como ele pode. Pedro responde com o amor filial, o amor de amizade, o amor condicional. Às vezes tudo que a gente tem para oferecer a Jesus é um amor filial, né? E é constrangedor saber que independente disso, ele diz assim, eu te incluo na minha obra mesmo assim. Mesmo sabendo que a partir do momento que eu te disser não, tu vai me dizer que não quer mais me servir. Tu vai me dizer que não tá valendo a pena. Porque o teu olhar tá numa barganha. Tu fica dizendo assim, se tu me der, eu faço. Se o Senhor me curar, eu vou. Se o Senhor abrir as portas, eu volto. É o amor filial. E Jesus fala com Pedro pela terceira vez. E ele diz, Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro se constrange. Porque na terceira vez, repetindo e repetindo, Pedro entende que Jesus conhece ele por dentro. Pedro diz, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Pedro está dizendo a Jesus, não adianta mais eu usar palavras bonitas. Não adianta mais eu procurar explicar. Não adianta mais eu procurar dizer o que eu acho que o Senhor quer ouvir quando o Senhor está vendo o íntimo do meu coração. Porque o amor
não se resume a palavras. O amor é expresso nas atitudes, é evidenciado nas atitudes. E nós vimos isso no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O amor que Jesus trouxe para nós não é um amor que se detém em um eu amo você. Não, é o amor sacrificial que coloca o meu querer no bolso, a minha vontade no bolso, o que eu queria ter, o que eu queria ser e o que eu queria fazer no bolso, para agradar quem me chamou. Foi isso que Jesus fez por nós, quando ele se despiu da sua glória, quando ele se despiu da sua majestade, para se entregar em benefício da minha e da tua vida. E quando Jesus, ele joga a pergunta de novo para Pedro, o terceiro, tu me amas, ele usou o amor fíleos para dizer a Pedro, eu sei que tipo de amor tu tem nesse teu coração. Eu sei quem tu és, Pedro. Tu não me pega de surpresa. Eu te conheço. Independente das tuas palavras bonitas, eu te conheço. Independente do que tu quer mostrar para alguém, eu te conheço. E a Bíblia diz que ele disse a Pedro, então alimente minhas ovelhas. É o Jesus que vê a minha limitação e a tua limitação e diz assim, eu incluo vocês na minha obra. O Spurgeon vai dizer que foi o trabalho do pastor, representado do versículo 15 em diante. Porque o primeiro, então cuide das minhas ovelhas, ele estava se referindo aos fracos na fé. O segundo, cuide das minhas ovelhas, ele estava se referindo aos bebês na graça. E o terceiro, cuide das minhas ovelhas, ele estava se referindo aos mais velhos, aos idosos que precisam de suporte para voltar ao primeiro amor. E é Jesus nos incluindo no plano de salvação dele, é ele dizendo para mim e para você, a missão de vocês é propagar o evangelho. A missão de vocês é pastorear segundo a minha palavra, é ensinar quem não sabe, é pregar a minha palavra, é propagar, é cumprir o ID com muita responsabilidade e compromisso. Vocês não podem ver o errado e fingir que não está vendo e viver como se não precisasse trazer a verdade para alguém. É egoísmo nosso saber onde está a salvação, o caminho da cura, o caminho da libertação e negligenciar a graça. Quando a gente vê alguém indo no caminho contrário, no caminho da perdição. A Bíblia diz que o nosso papel não é converter. O nosso papel é propagar. É o Espírito Santo quem convence. Então, o meu papel não é curar. O meu papel é orar. E o Senhor cura se Ele quiser. Mas eu vou orar independente. Eu vou pedir pela cura. E quem cura é Ele. Eu vou pregar as boas novas. E quem salva é Ele. Eu não salvo. Eu não curo. Eu não liberto. Quem faz é Ele. A minha parte é propagar. A minha parte é anunciar. E Ele nos inclui nesse papel como Pedro, que somos. Dizendo assim, eu sei quem você é. Eu conheço a limitação de quem você é. Mas a graça nos inclui uma vez mais. E Jesus diz a Pedro assim, eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, Jesus estava mostrando para Pedro que ele iria chegar à velhice, que ele iria envelhecer, que ele não ia morrer naquele tempo ali tão cedo, tão precocemente. Eu acredito que existia um temor em Pedro e nos outros discípulos também acerca do que viria. E Jesus disse a Pedro, quando for velho, estenderá a mão e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir.
Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse para ele: siga-me. E a Bíblia vai dizer que quem vinha atrás de Pedro e de Jesus nesse diálogo era João. E Pedro se incomoda. Pedro olha para trás e pergunta: esse que vem atrás de nós, esse que vem aqui, ele vai morrer como? Isso sou eu colocando em minhas palavras. Temos sim, Tamires. Temos sim. Fala comigo no direct. Ele vai morrer como? Às vezes a gente está caminhando com Jesus e se preocupando com o que Jesus vai fazer na vida do outro. E se preocupando para comparar se vai ser melhor ou pior. Se Jesus ama mais ele ou eu. Mas eu acho tão bom que Jesus olha para Pedro e diz assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. É Jesus dizendo para mim e para você: foque na sua vida comigo, na sua intimidade comigo. Foque no que eu lhe chamei para ser e para fazer. Foque na missão que eu dei a você e pare de se importar com a forma que eu estou cuidando da vida de João. Pare de se importar com o que eu chamei João para ser e para fazer. E Jesus olhou para Pedro e deu um fora em Pedro e disse a Pedro: se eu quiser que ele viva para sempre, até eu voltar, ele vive. O que é que tu tem a ver com isso, Pedro? Jesus é top. Ele disse o que lhe importa. Ou seja, o que é que tu tem a ver com isso? A vida de João é da tua conta, Pedro? É tu que sustenta João? Às vezes, essa palavra é para nós. Nós estamos retrocedendo. Nós estamos perdendo tempo. Porque nós estamos muito preocupados em saber o que é que Deus está fazendo na vida de alguém. Como é que Deus está fazendo na vida de alguém. E Deus está dizendo para a gente hoje: não é da sua conta. Não interessa a você. Importa a você obedecer o que eu lhe chamei para ser e para fazer. E o que é a vida de João é eu e João. Entre mim e João não cabe Pedro. Entre mim e Pedro não cabe João. Tu consegue entender? Jesus decidiu nos chamar hoje para uma vereda reta, não foi? E a Bíblia diz que por causa dessa fala de Jesus, eles começaram a deduzir que João não iria morrer. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que exatamente o que ele disse, que ele iria permanecer vivo até quando Jesus quisesse. E não era da conta de Pedro. Amém, irmão Luiz? E nós encerramos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, com o capítulo 24 e 25, que diz assim: este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui, e sabemos que o seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. É o Deus que faz mais e melhor. É o Deus que faz tanto que, se a gente for colocar em palavras, o mundo inteiro não comportaria os seus feitos. E assim nós encerramos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, para honra, glória e louvor do nome dele, do Jesus desse Evangelho, do Jesus que faz infinitamente mais. Quem acompanhou todos os capítulos até aqui? Quem acompanhou todos os capítulos? Seria bom dar um questionário assim: respondam as perguntas. Respondam as perguntas, e quem tirar uma nota maior ganha o quê, meu Deus? Uma camisa da All Nations. Eita, que responsabilidade. Tem um monte de gente dizendo aqui, ó, que acompanhou. Veja só.
Vai que... Vou falar com o RH, vice. Se o RH autorizar, a gente faz. Vamos orar, minhas meninas? O Elita, tu pode falar um pouquinho aqui sobre a terapia hoje ou tu quer deixar para amanhã, por causa do horário, que já é 10h25? Amanhã tu consegue? Eu falei sobre terapia aqui já hoje. Amanhã, se o Elita puder, o Elita tem um relato sobre a terapia, o que Deus tem feito na vida dela através da terapia com a irmã Vilma. E eu gostaria muito que ela trouxesse. Então, amanhã, o Elita traz aqui o testemunho dela. Vou colocar no YouTube, só que as primeiras eu não tenho mais. A gente passou mais de 3 meses no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. A gente passou muito tempo. Mas eu vou fazer um relatório, vice. Deixa eu falar com o RH. Vamos orar, minhas meninas? Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, eu estou aqui para te agradecer, Jesus, pela conclusão desse estudo que durou tanto tempo, desde abril que nós estamos aqui, e o Senhor todos os dias tem nos ensinado, tem nos moldado, nos lapidado, nos corrigido e derramado novidade da tua palavra sobre as nossas vidas. Jesus, que essa palavra dê fruto do nosso coração de maneira tal que nós não venhamos mais ser as mesmas pessoas. Jesus, que o Senhor venha nos moldar, nos corrigir, nos endireitar, nos preparar para a tua glória, para a glória do teu nome. Nós precisamos e dependemos de ti. E que ainda que alguém não lembre do meu nome, ainda que alguém não lembre das minhas redes sociais, ainda que alguém não lembre de mim, mas se lembrar, Jesus, do que foi pregado aqui, através da tua palavra, é o suficiente, é o que vale a pena. Muda o nosso coração, coloca um coração de carne em nós, Jesus, e nos ensina a ser quem o Senhor nos chamou para ser. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A partir de amanhã, nós vamos começar primeiro a Samuel. E eu vou pregar com as minhas meninas. Elas vão pregar e eu vou ficar aqui na retaguarda. Vamos pregar juntas. 1 Samuel. Todos os dias tem uma. E vai ser tremendo. Tremendo. Minhas meninas, estenda a tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amanhã voltaremos de meio-dia, só na terça, que é de 9 horas. Todos os outros dias, de meio-dia. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe a família de vocês. E até amanhã. Quem quiser entrar no grupo, manda mensagem para mim no direct que eu mando o link do grupo. Quem quiser fazer terapia com a irmã Vilma, eu mando uma vez mais o contato dela. Deus abençoe vocês, minhas meninas.